pergunto para vocês, um átomo, numa espécie como o perclorato, com carga mais 7, faz sentido para vocês? Vocês acham que um átomo pode ter a carga mais 7? Não, é que os elétrons dele estão sendo puxados. Ele não fica sem nada, mas ele tá meio que, os elétrons dele estão meio que... Sem dúvida. Mas você acha que ele tem uma carga mais 7? Não. É por isso que essa é uma carga hipotética. É inadmissível, quando você tem uma espécie química neutra e você retira um elétron dessa espécie química, ela vai ficar com uma carga positiva. Para você retirar o segundo elétron, já é mais difícil, porque agora ela já tem uma carga positiva e eu quero tirar uma carga negativa de alguém que já tem uma carga positiva. É difícil. Imagina fazer isso até chegar à carga de mais 7. É absurdo. Então, esse número é um número hipotético. A partir da semana que vem, nós vamos ver que para compostos, para substâncias covalentes, não necessariamente compostos, né? Substâncias covalentes, a gente vai definir uma propriedade que é equivalente ao número de oxidação, que vai ser a carga formal. E ela também, a carga formal, do mesmo jeito que o NOx, é uma carga hipotética que o átomo teria se ele só fizesse ligações por compartilhamento de elétrons. Essa carga formal em substâncias covalentes é super interessante para a gente, olhando para as cargas formais, entender a estabilidade química daquela espécie, para entender aonde que uma determinada substância oxidante ou redutora, aonde que ela atacaria, aonde que ela reagiria com aquela substância. Então, isso a gente vai ver depois. Mas o NOx não é uma entidade, é um número que vocês têm que decorar. Não, ele tem essa função. É uma carga hipotética. E a gente vai ver como essa carga hipotética muda ao longo da reação química. Esse é o nosso objetivo. Então, se eu formar, ao invés de eu formar essa espécie perclorato, se eu formar um hipoclorito, por exemplo, ClO-, o estado de oxidação do cloro vai ser outro. Né? Se eu tiver o ClO-, o NOx do cloro vai ser mais 1. Então, a faixa de variação, mesmo para halogênio de NOx, é muito grande. E eu sempre tenho que fazer o cálculo com base, né, nessas substâncias que eu já conheço. Então, quando eu vou fazer uma reação química qualquer, as reações químicas, né, elas não vão acontecer só em meio ácido. Elas podem acontecer em meio ácido ou em meio alcalino. Diria para vocês que de 100%, né, dos exemplos da literatura de reações de óxido-redução, 100% dos exemplos, mais ou menos 80% são em meio ácido. Mas, por favor, isso não quer dizer que reações de óxido-redução não aconteçam em meio alcalino. Como são as mais frequentes, a gente vai começar aqui a fazer o balanceamento pelo método da semi-reação. Então, vamos começar com o bom e velho permanganato. Essas reações de óxido-redução, eu vou dar uma lista de exercícios para vocês fazerem. E muito maldosamente, eu coloquei na lista de exercícios a fórmula, eu coloquei reações que estão na forma completa, para vocês fazerem o balanceamento. Então, por exemplo, uma reação que use permanganato de potássio, reação em fase aquosa. Reação em fase aquosa. O que acontece com o permanganato? Ele se dissolve. Permanganato de potássio, ele vai ser solúvel em água? Por quê? Vocês tinham que me responder isso assim, ó. Pá, eu perguntei e vocês me respondem. Permanganato de potássio, fala, Vitor, você sabe? Solúvel em água ou não? Por quê? Porque todos os sais ali de metais alcalinos do grupo 1 são solúveis. Sódio, potássio, e amônio. Não foi isso que a gente combinou? Não tem que pensar. Podia ser rapadurato de sódio. Ah, solúvel. Porque ele tem uma chance muito grande de ser solúvel. Todos os compostos de sódio de natureza são solúveis? É lógico que não. Quando eu falo são solúveis, é porque assim, a chance de vocês encontrarem um sal de sódio ou de potássio que não seja solúvel em água, nas condições ambientes, é muito mais difícil. Então, 99,9%
é solúvel, tá? Então, quando eu coloco permanganato de potássio em água, o potássio não me interessa. Porque o potássio, qual é o NOx do potássio? Permanganato de potássio, qual é o NOx do potássio? Mais um, qual é a única possibilidade de reação de óxido-redução que ele pode ter? Numa reação química. De mudar para qual número? 0. Vocês acham que em água vai formar potássio metálico? Jamais, porque o potássio, como o sódio, ia reagir com a água. Esquece, não vai formar. Então ele entra na reação como K+, e sai da reação como K+. Ele não participa. Por que diabos eu vou carregar esse 1 comigo? Só para me atrapalhar a conta? Vocês vão ver como é chato quando vocês forem fazer o balanceamento usando a equação na forma completa. Então, saber identificar isso que eu estou falando para vocês é super importante. Tem que decorar muita coisa? Não, não tem. Regrinha de solubilidade, por enquanto, vocês têm que memorizar umas poucas, né? Bom, um exemplo típico de reação é com ferro, por exemplo, com íons ferro. Então, permanganato reage com íons ferro 2+, e vão originar íon Mn2+, e ferro 3+. Aí, quando pedem para vocês fazerem o balanceamento, tem que dizer se o meio é ácido ou se o meio é alcalino. Essa é uma reação típica de meio ácido. E se não falarem para vocês se o meio é ácido ou se é alcalino, o que vocês fazem? Vocês supõem que seja ácido. Vocês têm um problema para resolver que envolve gases, vocês têm que lidar com propriedades de gases, mas não deram equação de estado para vocês. O que vocês fazem? PV igual a NRT. Uai. A primeira coisa que eu tenho que fazer olhando uma equação como essa aqui, eu tenho que fazer o balanceamento. Obviamente não está balanceada. Então, pelo método de semirreação, eu preciso, em primeiro lugar, identificar as semirreações. O que é essa semirreação? Eu preciso identificar a semirreação de oxidação e a semirreação de redução. Tem uma semirreação aqui que é óbvia, né? Qual é? A do ferro. E a do ferro é o quê, Juan? Que é o quê? Um processo de oxidação. Se o NOx aumenta, é porque é oxidação, ele está perdendo elétron. Se o NOx diminui, a espécie está recebendo elétron. Porque elétron tem carga negativa. Se o NOx está diminuindo, ele está recebendo elétron. Pois não. Não foi, porque a equação não está balanceada. Vai ter que aparecer. Da onde que vocês acham que aparece? Água. Mas se eu coloco água, o que vem junto com a água? É que nem sogra. Você coloca o oxigênio. O que vem junto com o oxigênio? O hidrogênio. Aí eu vou ter que introduzir hidrogênio nessa equação também. Eu introduzo o hidrogênio como o quê? H+. Vocês podem falar para mim, mas eu não podia introduzir o hidrogênio como H2? Pode, mas é muito patológico, né, gente? É óbvio que se o meio é ácido, você vai ter que ter H+ sendo envolvido. Ademais, se aparecesse H2, isso seria uma outra reação de oxirredução, e não essa aqui que eu estou mostrando, tá? Entendeu? Essas são as espécies que efetivamente participam do processo de oxirredução. Então, desse jeito aqui, eu tenho o esboço da reação, eu estou mostrando as espécies que estão participando, mas ela não está balanceada, obviamente. Não está balanceada nem por massa e nem por carga, né? Se vocês forem olhar, desse lado a somatória das cargas é mais 5, e desse lado aqui é mais 1. Então não está balanceado nem por massa, não está balanceado nem por carga. É isso que a gente vai fazer agora. Diga. Da minha cabecinha, acabei de falar para vocês.
Ao longo de décadas de experiência em química, eu decorei que essa reação acontece meio ácido. Mas se forem dar uma reação para vocês balancearem, vão ter que dizer o meio para vocês. E a reação já vai ser dada. Eu não posso esperar, chegando aqui, não, pelo menos não do modo como eu estou encaminhando essa disciplina, eu não posso chegar para vocês e falar assim, na primeira aula sobre balanceamento de reações de óxido-redução, eu não posso chegar e falar assim, olha, Shen, você vai reagir permanganato com bromo, por exemplo, com brometo, em meio alcalino, né? Me diga o que vai formar. Isso não tem como, de onde você vai tirar? Né? Eu posso falar permanganato em meio alcalino, pesquisa lá, vê o que pode acontecer. O que é importante daqui é que é assim, eu não posso chegar para você e falar, ó, faz o balanceamento em meio ácido e depois faz a mesma reação em meio alcalino. Eu não posso, porque em meio alcalino não é essa reação que vai acontecer. Porque em meio alcalino não vai se formar Mn2+. Em meio alcalino vai se formar uma outra coisa, que é o MnO2. Tá? Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, a semi-reação. Como disse o Juan, tem uma semi-reação que é óbvia, né? É a que envolve o ferro. A semi-reação que envolve o ferro é, portanto, Fe2+, dando Fe3+. Eu tenho algum elemento químico aí para me preocupar no balanceamento? Ferro com ferro? Ferro dando ferro? Eu vou fazer diferente a pergunta. Do modo como está esta semi-reação, ela está balanceada por massa? Sim. Eu tenho um ferro, um átomo de ferro entre os reagentes, um átomo de ferro entre os produtos, e só. Ela está balanceada por carga? Não. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que pôr um elétron aqui. Quando eu ponho um elétron aí, né, fica evidente que ao longo da minha reação, eu estou tendo a liberação de um elétron. Alguém vai receber esse elétron. Então, o ferro está sendo oxidado. E esse elétron vai ser capturado pela espécie que será reduzida. Aqui é assim, cada dia uma surpresa. A luz não funciona, né? A internet não funciona, e a gente tem som ambiente. Oi? Então, essa aqui é a semi-reação de oxidação. Então, quando eu tenho semi-reações assim, é uma maravilha, não tem que me preocupar com elas, né? Faz um favor para mim, eu não queria te atrapalhar também. Vai na página de oxirredução, depois eu quero pegar uma outra reação que envolva permanganato. Não sei. Dá uma olhadinha no índice remissivo, coloca número de oxidação aqui atrás. Obviamente, se essa é a semi-reação de oxidação, eu também tenho a semi-reação de redução. Vou fazer assim porque eu vou mostrar as duas juntas. Obviamente, a outra reação envolve o íon permanganato. MnO4- dando Mn2+. Quando eu chego nas semi-reações, eu não preciso colocar aqui aquele índice dizendo se é aquoso ou não. Porque senão não é a forma final da equação. Então, não preciso colocar. Aquilo ali só... Pode pôr se quiser, não tem problema. Mas não é necessário, né? E o que acontece aí? Como ela chamou a atenção, a inesquecível Paula. Como a Paula chamou a atenção, eu tenho balanceamento pelo manganês, mas eu não tenho balanceamento pelo oxigênio, está sobrando oxigênio. Então, o que eu faço? Bom, isso aqui está acontecendo em meio aquoso, né? Portanto, eu tenho água. A água vai participar de alguma forma dessa reação. Então, se eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui, e não tenho aqui, eu vou colocar 4 moléculas de água aqui. Mas quando eu coloco a água, é a história da sogra, né? Vem o hidrogênio junto. Então, aqui eu tenho agora
4 oxigênios e 8 hidrogênios. Então, eu tenho que colocar aqui 8 hidrogênios. Obviamente, eu não posso colocar o hidrogênio atômico. A reação está acontecendo em meio ácido. Então, esse hidrogênio deve ser espécie H+. Certo? Fechou? Eu vou colocar aqui assim, ó, para não te atrapalhar muito, senão você não consegue escrever. Depois eu peço a tua ajuda para você indicar uma outra reação para a gente. Tá certo o balanceamento agora? Por que que não está certo? Pela carga, porque a massa está certa, olha, um manganês, 4 oxigênios, 4 vezes 1, 4 oxigênios, 8 hidrogênios, 4 vezes 2, 8. Mas olha o que acontece com a carga. Desse lado, eu tenho uma carga de 7 mais. E desse lado aqui, eu tenho uma carga de 2 mais. Como é que eu resolvo isso? Onde? Lado direito ou do lado esquerdo? Quantos elétrons eu vou pôr? 5 elétrons. Então, vou colocar aqui a nossa semi-reação. Olha que legal. A gente tem a semi-reação de oxidação, que é uma reação simples, ferro 2+, dando ferro 3+, mais um elétron. E na reação de redução, a gente tem MnO4- mais 8H+, mais 5 elétrons, dando Mn2+, mais 4H2O. Se o número de elétrons fosse igual, eu só teria que somar as duas equações, cancelar os elétrons para ter equação balanceada. Então, vocês repararam, o que nós fizemos ali foi o balanceamento da semi-reação de oxidação, depois nós fizemos o balanceamento da semi-reação de redução, e se o número de elétrons trocados nas duas etapas fosse iguais, era só somar, mas não é igual. O que eu tenho que fazer? Oi? Mas no caso é simples, né? No caso, o que eu tenho que fazer? Multiplicar aqui em cima por 5. Então, se eu multiplicar aqui por 5, para ter mesmo número de elétrons, eu vou ter 5 íons ferro mais, dando 5 íons ferro 3+, mais 5 elétrons. Vou somar com a reação de baixo, que eu não mudei. E aí, quando eu faço isso, eu vou cancelar elétron com elétron. Manganês, eu obviamente não vou cancelar. Aí já vou colocar o aquoso aqui. Mais 5 íons ferro 2+, mais 8 íons H+, aquoso, dando Mn2+, aquoso, mais, aqui eu já pus, 5 íons Fe3+, aquoso, cortei, mais 4 moléculas de água.